E aí, pessoal? Bom, meu nome é Arthur, eu sou o ICB Chair da ESEC no Brasil para o termo de 2017.2 e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre vistos e legalização para as áreas de IGT e IGI. Eu fui NST Visa and Legal para as áreas de IGT e IG lá em 2015.2, então eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência e sobre alguns conteúdos importantes que eu aprendi que podem ser úteis no dia a dia das operações de vocês. Então, bora lá. A primeira parte desse chat, então, vai ser muito focada em vistos propriamente ditos, então a gente vai falar um pouco sobre o VRT, sobre o Vitem 4 e sobre os acordos bilaterais, que são as categorias aceitas hoje nos nossos processos de IGT e IGI. Então, o primeiro visto que a gente vai falar é sobre o VRT. O VRT significa visto de residência temporária e ele é aplicável para os nacionais de países membros e associados do Mercosul. É um visto, então, que permite que o estrangeiro fique aqui no Brasil por até 2 anos e ele é um visto que é muito pouco burocrático. Então, dentre outras coisas, a ICX, o CL Host, não precisa enviar documentos para que o EP consiga o visto, e os documentos devem ser providenciados pelo próprio EP. Então, essa é uma listinha dos documentos que normalmente são pedidos pelas seções consulares. É uma lista que pode ser alterada de acordo com o critério da seção consular, mas de qualquer maneira é um visto que é emitido muito rapidamente e um visto que não tem tantas burocracias. Então, VRT é um visto bastante querido e sugiro que depois vocês deem uma olhada no Visa Hub para saber quais são os países que estão trabalhando hoje com o VRT, o visto de residência temporária, para os nacionais do Mercosul. Mas beleza, o EP que eu quero trazer aqui para fazer o estágio no Brasil, ele não é do Mercosul, ele é de um país europeu, digamos. Então, nesse caso, ele não vai conseguir tirar o VRT, ele vai ter que se aplicar para um Vitem 4. Então, o Vitem 4 pode ser requerido por EPs de todos os países que não se enquadram no acordo do Mercosul. E para isso é necessário que o EP esteja matriculado em um curso presencial de graduação ou de pós-graduação, e esse visto vai ter validade de, no máximo, 1 ano. Então, o Vitem 4, ele significa visto, tem, temporário, número 4, e ele é aplicado para as relações de estudo e de estágio relacionado a fins acadêmicos. Ele é um visto um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais burocrático, porque ele exige que o EP providencie alguns documentos, mas ele também pede que a ICX envie alguns documentos para que o EP consiga se aplicar para o visto. Então, dentre outras coisas, nesse caso, vocês vão ter que organizar a TCE para enviar para o EP, vocês vão ter que pegar atestado de vínculo com uma universidade para enviar para o EP, enviar a carta da ESEC ao EP, enviar a carta da empresa ao EP, pegar um comprovante de bolsa auxílio e, embora não seja tão comum mais, às vezes até comprovar a atividade social da empresa através do contrato social dela ou de uma cópia do cartão do CNPJ. Então, o Vitem 4 ele é um visto sim possível de ser retirado, de ser conseguido pelo EP, só que ele é um pouquinho mais burocráticozinho. Então, ele expande o nosso supplier, só que ele também coloca algumas exigências a mais na mão de ICX, que é o CL Host. Então, beleza sobre Vitem 4. E agora, falando um pouquinho mais sobre os acordos bilaterais, que são um assunto que hoje está bastante presente nas nossas operações. Então, os acordos bilaterais são mecanismos usados unicamente para o programa de GE. Então, não se pode trabalhar com acordo bilateral para IGT, somente para IGI. Por quê? Porque IGI é um programa que dura até 90 dias e não envolve remuneração. E esses dois requisitos são requisitos que estão normalmente nos textos dos acordos bilaterais. Então, por isso, a IGI pode usar de acordos bilaterais, mas são países muito específicos e que, no final das contas, permitem que o EP venha para cá sem um visto propriamente dito. Basicamente, então, é isso que os acordos bilaterais são, e normalmente as pessoas fazem algumas perguntas sobre o que é um acordo bilateral e quais são as consequências de um acordo bilateral. Então, dentre outras coisas, primeiro de tudo, se você trouxer um EP para cá com um acordo bilateral, ele não vai entrar no Brasil como turista, ele vai entrar no Brasil como
isento daquela determinada categoria de visto, que no caso é um visto de estágio. Então ele não vai entrar no Brasil como turista. Segundo de tudo, a lista de países que trabalha com acordos bilaterais, a lista de países, desculpa, que trabalham com acordos bilaterais para estágio é muito específica, é uma lista bastante enxuta. Então, por isso, nem todos os países que têm isenção para IGV têm isenção para IGI. Então, é muito importante que vocês acessem o Visa Hub para saber se aquele determinado país que vocês estão de olho tem um acordo bilateral válido para IGI. E, por fim, isso é uma dúvida que as pessoas normalmente têm, que é se existe estágio não remunerado segundo a lei brasileira. E a resposta é sim. O estágio não remunerado está previsto na lei de estágio, que é a Lei 11.788 de 2008. Por quê? Porque não está sendo dado dinheiro em contraprestação aos serviços, mas estão sendo prestados serviços em contraprestação à atividade do intercambista. Então, isso significa que o intercambista está fazendo o estágio sem receber, mas ele está recebendo acomodação, transporte e alimentação, digamos. Beleza? Então, esses são alguns pontos bastante interessantes dos acordos bilaterais que a gente tem hoje no Brasil. E encerrando essa parte mais densa sobre vistos, a gente tem que saber por que a gente não trabalha com algumas categorias de visto. Então, a primeira categoria, por que a gente não trabalha com Vitem 5? Gente, Vitem 5 é visto de trabalho. Vitem 5 pressupõe intercâmbio profissional trabalhista e a gente proporciona estágio. Então, se você trouxer um intercambista com Vitem 5, o que não pode, diga-se de passagem, tá? Você está admitindo o vínculo trabalhista entre a empresa e o EP, e a gente não trabalha com relação de trabalho, a gente trabalha com vínculo de estágio. Então, Vitem 5, proibido. Segundo de tudo, por que a gente não trabalha com Vitem 1, um visto de voluntariado? Porque o Vitem 1 é focado em instituições do terceiro setor. E nos nossos programas, a IGT e a IGI nesse caso, a gente está trabalhando com o segundo setor. Então, por isso, não é permitido trazer intercambistas para a IGT e a IGI com o Vitem 1. E, por fim, por que a gente não trabalha com o Vitur? Galera, o nome já diz. Visto de turismo. O intercambista está vindo para o Brasil para um estágio, não para turismo. Então, por isso, é expressamente, terminantemente proibido trabalhar com o visto de turismo para os programas de IGT e IGI. Dali? E então, beleza. Digamos que a gente chega na situação de fazer uma renovação. Isso é plenamente possível na grande maioria dos casos, não significa que todas as vezes a gente vai conseguir renovar um visto. Então, quando a gente quiser fazer a renovação de um visto, a gente tem que encaminhar o EP à Polícia Federal com o devido suporte da IESEC. E lá, a Polícia Federal vai exigir alguns documentos para que esse visto seja renovado ou para que a permanência do intercambista que veio com um acordo bilateral, isento de visto, também essa estada seja prorrogada da maneira legal, perante o ponto de vista da lei brasileira. Então, basicamente, a autoridade de imigração pode solicitar os documentos que julgar necessários e a gente vai ter que apresentar esses documentos para conseguir a prorrogação da estada dos nossos EPs aqui no Brasil. E bastante interessante é destacar que alguns acordos bilaterais limitam o prazo de isenção, ou seja, o cidadão estrangeiro pode ficar 90 dias no Brasil isento a cada 180 dias. Então, quando terminarem os 90 dias, talvez ele não consiga fazer a prorrogação de estadia e tenha de deixar o país. Então, prestem muita atenção aos acordos bilaterais, porque alguns deles têm especificidades muito importantes, muito cruciais para o dia a dia das nossas operações. E pequenas dicas aí sobre esses pontos de renovação. Conheça a Polícia Federal da sua cidade para saber os requerimentos que eles fazem no ponto de vista da legalização ou da prorrogação. Segundo de tudo, conheça os acordos dos países que vocês estão trazendo os intercambistas aqui para o Brasil. Então, tenham conhecimento das nuances, daqueles pontos destacáveis dos acordos bilaterais. E, por fim, conheça o seu parceiro, conheça a sua cooperação, que no caso seriam as operações OGX Abroad. Trabalhem em conjunto, porque quando você tem OGX do teu lado,
todo o processo de entrega da experiência, desde o visto até o fim da experiência, flui muito mais naturalmente. Então, agora, já entrando no caminho final desse treinamento, falar então um pouquinho sobre TCE e RNE. O que significa TCE? TCE é o termo de compromisso de estágio e ele é um documento que afasta o caráter trabalhista da relação de estágio. Então, todo intercambista, ao desenvolver um GT ou um GE, tem que ter um TCE, porque é isso que vai comprovar que ele está lá estagiando e não trabalhando, digamos, numa eventual fiscalização, por exemplo. Então, ele deve estar assinado em 3 vias iguais e com firmas reconhecidas em cartório, tanto da empresa quanto da universidade, e lembrando sempre que o prazo de estágio não deve exceder 1 ano. Segundo de tudo, atestado de vínculo. O atestado de vínculo é uma conexão entre o EP e a universidade brasileira que está supervisionando ele. Então é muito importante ter esse documento que comprova a supervisão do estágio por determinada universidade. E por fim, o RNE, que é um documento feito pela Polícia Federal que regulariza a estada do EP no Brasil. Visto é um documento que dá prerrogativa de ingresso no país, enquanto que o RNE disciplina a permanência no Brasil. Beleza? E ele é obrigatório, esse documento é obrigatório, apresentação obrigatória, vou bater na tecla do obrigatório, de então levar o intercambista à Polícia Federal até 30 dias depois da chegada no Brasil, expressamente em Vitem 4 e VRT. E, bom, beleza, já conversamos sobre alguns conhecimentos aí, algumas coisas importantes para o dia a dia das nossas operações, só que como que eu trabalhava com isso no meu dia a dia? Então, primeiro de tudo, break the mindset. Vistos não são chatos. Vistos não são coisas impossíveis. Então, o primeiro passo é quebrar esse mindset negativo, porque as coisas então começam a ser muito mais naturais. Então, esse é o primeiro passo. Segundo de tudo, conheçam os documentos, conheçam as resoluções normativas, conheçam a lei e eduquem o time com base nesses conhecimentos. E também, já puxando então um pouquinho para o trabalho do ICB, incluam auditoria nesses processos de educação e nesses processos de estudo. Eu recomendo que vocês leiam as súmulas para ponto de vista interno, então de auditoria interna, e também deem uma olhada nas RNs 88, 111 e 115, que disciplinam o Vitem 4. Deem também uma olhada na lei de imigração e, com base nisso, façam a educação dos devidos times para que eles consigam performar e entender os processos que acontecem durante a legalização de um intercambista. Terceiro ponto, insiram os documentos no flow da experiência. Os documentos têm que ser tratados de maneira natural. Tirar um TCE é natural. Pegar um atestado de vínculo é natural. Levar um intercambista na Polícia Federal é uma coisa plenamente natural. Então, criem uma timeline de quando o intercambista tem que ser apresentado, de quando o TCE tem que ser entregue, quando que vai acontecer o First Day at Work. Coloquem todas as coisas em uma timeline e deixem isso muito claro durante a entrega da experiência. Quarto ponto, tenham ferramentas de tracking, desde antes da emissão do visto até o encerramento da experiência. Então, saibam quais documentos vocês enviaram, tenham cópias desses documentos, saibam em que estágio o visto está no processo de emissão. Então, acompanhem a entrega da experiência de maneira ordenada. Próximo ponto, usem o Visa Hub e usem as planilhas que hoje a IESEC no Brasil disponibilizam a fins de conhecimento para vocês, porque conhecimento nunca é demais e é sempre bom para a gente estar cada vez mais protegido e entregando as melhores experiências de liderança possível. E, por fim, passem as informações aos EPs. Lembrem-se sempre que visto e essa parte de legalização propriamente dita é um standard de ICX. Então vocês têm que ter contato com os EPs, também recomendado ter contato com o GX Abroad, para que tudo esteja claro e as coisas fluam da melhor maneira possível, sem grandes problemas, ao longo da emissão do visto, ao longo do processo de legalização e ao longo da entrega da experiência, como um todo. E, bom, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que isso ajude no dia a dia das operações e que vocês consigam, então, entregar experiências cada vez mais evoluídas e com mais qualidade para os nossos intercambistas. Então, um grande abraço e nos vemos por aí. Tchau, tchau.